Eu sempre me senti meio alienígena. Eu não fico muito assim, eu não me adequo muito com a sociedade, com as coisas da sociedade, não, sabe? Eu fico mais assim, quietinho no meu canto, fazendo minhas coisas. É as coisas que eu gosto de fazer, né? Que é sempre aprender um pouquinho mais, né? E hoje, depois que eu conheci esse Hangout, foi legal porque eu conheci pessoas maravilhosas aqui. Até é a terceira ou quarta vez que eu ouço o Valmir também, ele traz umas ideias assim, muito legal. A Cris também, o Antônio, né? A Amanda também. A Amanda é muito inteligente. E o Adriano também, né? Que o Adriano é gente boa pra caramba. Ele é uma enciclopédia, né, o Adriano. Eu gosto muito dele, a forma dele falar. Eu acho muito legal. E é todas pessoas maravilhosas, pessoas iluminadas que estão aqui. Então é todo mundo maravilhoso, né? Então nós já passamos aí de uma idade, né, Valmir? A gente já está aqui, já uma estrada, já, né? Estamos numa estrada. Mas o negócio é se manter jovem, ficar pesquisando coisas novas, né? E essa é a minha loucura. Eu sou fascinado por coisa diferente, meu. O louco de hoje é o sábio de amanhã, né? A história mostra isso, né? Então, daqui 10 anos, o pessoal que vai ver esses hangouts aqui, né, vai falar, pô, os caras lá, não é que eles tinham razão. Muita coisa que a gente está falando aqui em termos de teoria, ali na frente, quem sabe a verdade será visível, né, para todos. Até que a gente são, digamos, meros questionadores, né, da existência. E a existência é maravilhosa. O tempo é maravilhoso, ele é importante, a gente tem que tirar tudo de bom dele. Porque ele vai embora e jamais vai retornar. Entendeu? Não jogar o tempo fora, não estragar com bobagens. Mesmo que a gente vive aqui numa grade, né, que tem coisas que a gente não pode fugir, né, eu gostaria de fugir das minhas contas aí também, né, todo mundo gostaria. Então a gente ainda tem que viver ilusões, ou um mundo ilusório, como diz a Cris, né? A nossa vida realmente está lá do outro lado, sabe? Aqui é uma ilusão, é uma holografia materializada aqui nessa existência. Né? E a ideia do passado, presente e futuro, eu creio que aqui tudo bem, a gente difere, né? A gente consegue discernir. A gente está vivendo sempre um presente, né? Sempre um presente. A nossa existência é presente. Né? E ela tem os dois vórtices, né? Que um é o passado, que já foi, e um futuro que ainda está por vir. Mas eu creio que em outra dimensão de tempo seja uma coisa só. Né? O passado, o presente e o futuro é uma coisa só. Então, com respeito à viagem ao futuro, ou digamos, a viagem ao passado, eu creio sim que o homem pode conquistar isso. Eu não vi o que disseram aí, mas eu creio que energias muito mais sutis, né, que o homem ainda não descobriu. Tem essas histórias aí de buraco de minhoca, essas coisas aí, de dobra do tempo. Né, a gravidade é explicada de uma forma interessante sobre o tecido do tempo, tá, tudo bem, entendeu? Mas acho que tem muita coisa ainda que falta o homem explicar, o homem de ciência explicar. Agora, em termos conscienciais, eu creio que nós temos todas as informações dentro de nós. É só ir buscá-la. E ela só será dada, com certeza, se você estiver preparado e se você tiver o merecimento. Porque nenhuma informação você tem se você não merecer. E se você não buscar. Eu, graças a Deus, aqui eu busquei muitas informações que eu tenho, coisas que eu não posso falar, tá? Porque são coisas particulares minhas, e eu tenho certeza disso, que você consegue realmente se expandir sua consciência, em termos conscienciais, né? Isso aí é fato, que já você pode viajar para onde você quiser. E parece que existe realmente uma teia muito grande, em termos do tempo, que nos liga. Porque a nossa consciência consegue
em lugares futuros, acontecimentos futuros, e você tem a impressão, que é aquela tão chamada, digamos, premonição, né? Eu, por exemplo, já atravessei vários esquemas desse. Até há pouco tempo aqui mesmo, eu tive uma passagem aqui na minha casa, e me deu aquele estalo. Eu falei, caramba, meu, isso aqui eu já vivi. Isso há muito tempo atrás, vai, entendeu? Então dá para perceber que é muito mais complexo do que a gente tenta ver da forma científica tudo isso, né? É muito mais complexo. Então está fora de todos os parâmetros da física, teórica, dos grandes estudiosos que dedicam a sua vida ao estudo. Né? Então tem coisas que você nunca vai conseguir descobrir na existencialidade. Nunca. Se não sair fora dela, você não vai conseguir descobrir. Porque tem coisas que não faz parte aqui da nossa existência e não tem como trazer para cá. É que nem muitos projetos lá do CERN, né, da LHC lá, que os menininhos aqui em cima já desligaram lá. Porque estão mexendo com coisas que ainda não pode controlar, não. Então, uma brincadeira, um projeto desse aí pode perder muita coisa, né? Então, tem tudo isso que eu acho que no momento certo, né, quando o homem também tiver uma maturidade, ele aos poucos ele vai... Eu gostaria de fazer uma pergunta aí. Fala. Eu queria perguntar a você acha que existem vários universos, várias linhas do tempo, e a gente escolhe uma que é a nossa vida? Por exemplo, você escolheu a sua vida, existindo várias realidades de tempo, de universo, e você escolheu o seu, e esse seu caminho, ou não? Existem várias vertentes, ou só um caminho? Não. Eu acredito que exista realmente num plano maior, eu chamo um plano maior de consciências. É a forma que eu chamo. Outras pessoas podem chamar de uma outra forma, da forma que eu entendo. Eu creio, por exemplo, que nesse momento aqui, todos que estamos aqui no planeta, eu estou te falando não em termos científicos, mas em termos gnósticos. Você pode alcançar conhecimentos bem maiores que, às vezes, a ciência acadêmica. Então, só as pessoas que praticaram isso têm condições de saber. Em termos de universo, todo esse universo que nós conhecemos, eu creio que exista outros universos, sabe? Outros universos. Como é, eu não saberia dizer, mas eu acredito. E tem várias existências, parece que cada um consegue sentir, sobreviver e existir. Universo paralelo, sim, imagino. Que possa, por exemplo, entre nós aqui, estar vivendo, passando, uma forma figurativa, uma cidade, automóveis, aqui por dentro da gente, por dentro do nosso corpo, que seria um outro universo paralelo, que ele está em outra grama frequencial que está fora da nossa. E que existe a interpenetração das existências. É um negócio muito louco, é que nem onda, né? Você consegue, você tem uma faixa de frequência e você tem um equipamento lá e você consegue sintonizar aquela faixa. Então a Rádio Bandeirantes não entra na mesma faixa que, sei lá, Pan-Americana ou uma outra rádio aí. Eu vejo a existência dessa forma. Eu creio que tudo no universo existe um porquê, em primeiro lugar. Tem muitas coisas que existem que a matemática não consegue explicar, mas a geometria explica. Então tem muita coisa que você não consegue explicar matematicamente, mas você pode explicar geometricamente. Tá? Eu estava tentando entender os esquemas de quarta dimensão, quinta dimensão. Falei, mas o que é isso? Eu estava tentando entender isso. Mas eu notei que, por exemplo, a gente não consegue entender isso aí em termos de parâmetros do que você conhece. Não tem como. Como que você pode pensar em algo que é inexistente no teu plano existencial? É difícil. Né? É difícil. Você imaginar uma segunda dimensão é fácil, né? Você vê uma projeção de um elemento de energia que é a luz, projeta lá uma sombra no anteparo, tudo bem, você consegue entender que aquela sombra aí digamos, seja
uma existência, né? Que é uma existência ali. Tem uma sombra, uma existência. Mas está em 2D só. Você não consegue pegar, não consegue fazer nada. É algo que só tem comprimento e largura. Aí você fica imaginando a 3D, que é comprimento, largura e altura. Pô, meu. Aí eu tentei entender, falei, pô, meu, o negócio como é que é? Você, quarta é mais uma. Aí eu puxei 1000 formas para poder entender isso. E perdi a noites pensando nisso. Tentava matematicamente tentar entender, não conseguia entender isso. Eu falei, o que seria a quarta dimensão? Né? O que seria a quinta dimensão, sexta dimensão? Então eu vi que eu tive que partir para a geometria. Mas a geometria, ela consegue te dar, digamos, uma forma de você criar sólidos, para você entender. Você é obrigado a fazer sólidos. Que a geometria no desenho, ela se torna ainda, digamos, algo na 3D. Mas quando você coloca o sólido, ela fica em 3D, então dá para você imaginar o que se passa dentro desse sólido. Então eu bolei um negócio fantástico, deu um estalo assim, eu falei, pô, meu, é isso. Então eu fiz lá uns sólidos, né? Sempre imaginando com o que eu achei no momento, que seria a forma mais perfeita do universo, que são os 3 elementos. E através desses 3 elementos, eu fiz alguns sólidos geométricos, não dá nem para me explicar aqui, eu teria que ter esses sólidos, eu acabei jogando fora, né, que eu mudei lá do meu estúdio, eu acabei jogando fora. Qualquer dia eu vou até fazer um novamente. Então eu consegui entender através dessa geometria, o que seria a terceira, até a quarta dimensão. Mas aí, como eu consegui a quarta, pô, a quinta já ficou mais fácil. Como entender, conceber isso aí? Então, na verdade, todo esse negócio de dimensão é algo que está dentro da gente, está dentro da existência, não está fora dela. É que nem você passa, digamos, de um plano, você dá a impressão que você vai passar para a terceira, quarta dimensão, você vai sair daqui e você vai, digamos, para cima, para o andar de cima. Eu comecei a notar que não é isso. Na verdade, é dentro de você, porque isso aí já te utiliza mais as suas energias. Então, é um negócio muito louco, né? Então, essa parte do sólido eu teria que pegar e tentar ver. Aí, quando eu comecei a querer fazer o sólido interno, eu imaginei matematicamente que deveria fazer de uma forma, né? Por isso que eu estou falando que às vezes a matemática ela não dá, para você perceber isso. Aí eu falei, pô, legal, descobri, pô. Aí eu fiz outro sólido e eu tentei colocar dentro, e não cabia, meu. Eu falei, pô, mas não é possível, matematicamente cabe, por que não cabe? Aí eu fiz o sólido e não cabia. Aí que eu matei a charada, eu falei, legal. Entendeu? Então, a partir das paredes do negócio que eu tinha feito, na verdade, até um negócio que eu fico até pensando até hoje, viu? Que eu acho que a matemática, ela não vai assim, digamos, em termos dimensionais, de terceira para quarta, ela vai direto para quinta. Porque quando eu fiz o sólido, a quarta não dava para fazer, ela não encaixava, mas a quinta encaixava. Aí eu falei, eu já sei qual que é o negócio aqui. Esse negócio de quarta seria praticamente, digamos, uma intermediária do negócio. Aí foi quando eu comecei a conceber realmente o que seria essa parte de quinta dimensão. Isso em termos de concepções, né? Então a matemática não conseguia me fornecer, apesar que eu sou um péssimo matemático, né? Mas não é uma matemática tão complicada, né? O homem que complica a matemática, na verdade, né? Essas equações aí, às vezes você consegue fazer com umas continhas, você consegue fazer. Então eu comecei a me tocar, então foi que eu comecei a ter um pouquinho mais de conforto. O Valmir, eu acho que até sabe o que eu estou querendo dizer pelo seguinte, porque eu vi uma matéria, que ele já teve até uns negocinhos aí de projeções astrais, esse tipo de coisa, e eu tive no passado isso aí. Então, para a pessoa que, por exemplo, tem essas projeções, elas conseguem entender melhor. Porque elas passam a sentir conscientemente um estado de energia sutil. Então ele pode entender mais o que seria a morte, o que seria isso, o que seria a dimensão,
do que a pessoa que simplesmente no lápis de papel tenta formar um rascunho do que seria. E essas coisas, você às vezes tem coisas que eu notei que não dá para você explicar. Tem coisas que você não consegue alguém te ensinar. São coisas que têm que ser aprendidas. Você tem que passar pela experiência ou a experienciação, senão você não consegue entender. Então, por isso que às vezes eu questiono aqui dentro desse hangout, muita coisa relativa às vezes à ciência. Não é que eu seja contra, não é isso. Me perdoe quem acha que é isso. Pelo contrário, eu sou altamente científico. Adoro a ciência. Adoro o botão, adoro equipamento. Nossa, se eu pudesse, tivesse dinheiro, amigo, minha casa que era cheia de equipamento, ia ter de tudo. Eu adoro. Eu acho que a ciência é fantástica, né? É pelo fato do seguinte, de você chegar num ponto da sua vida que tem determinados questionamentos que você não consegue responder. E tem coisas que você aprende que você não consegue ensinar. Porque faz parte do quê? Faz parte do conhecimento individual de cada um. Às vezes, por exemplo, eu vejo de um jeito, o Adriano vê de outro, o Valmir vê de outro. Não importa, é a verdade de cada um. Cada um vê de uma forma. Cada um procura a sua forma para poder entender o universo, entender o tempo. Né? O tempo, na verdade, ele não existe mesmo. Ele é apenas uma abstração mesmo. Se você for pensar bem, ele tem realmente os dois vetores. O que passou, passou, e o futuro que virá. Então você vive uma simultaneidade. A cada momento você vive uma simultaneidade. Né? Ele realmente não existe. Então são fraccionados, né? Todo o tempo. Agora, por exemplo, a gente fala em termos de tempo, viagens espaciais, obra do tempo, buraco de minhoca, parará, que não pode, pô, o cara 5.000 anos-luz, pô, como é que o cara vem aqui? Pô, meu, pelo amor de Deus, como é que os caras vêm de longe aqui? Eles vêm, sei lá, de uma viagem quântica, sei lá como é que é. Eles têm outros tipos de energias. Não precisa de reatores atômicos de plutônio, que os caras vêm aqui pegar plutônio para suas máquinas voadoras. Porra, eu acho ingênuo isso aí, meu. Acho ingênuo. Disco voador com janelinha, nego na portinha, escadinha para descer. Pô, meu, eu acho ingênuo. Eu vou na nave viajar, tá lá, tá cheio de televisãozinha, cheio de botãozinho, teclado. Porra, meu. Acho ingênuo. Eu creio que uma civilização mais adiantada que a nossa, pô, não vai precisar mais de botão. O homem mesmo, daqui a pouco, tem teclado, tudo. Coloca uns eletrodos aqui, um capacete, o cara já manda, ô Google, me fala quem é, sei quem, pô, Google Pumba. O homem com essa tecnologia primitiva, podemos dizer, já tem condição de fazer isso. Agora, um pessoal que viaja na estrela vai precisar de botãozinho, meu. Vai precisar de televisãozinha. Essas naves aí, muitas delas têm tudo comando mental, sei lá, da mente do pessoal, vai saber o que é. Essas naves transmugênicas aí, que saem daqui, vai até, sei lá, quinta, sexta dimensão de tempo, que é difícil para o homem entender. É difícil até para mim entender, ou para muita gente entender. Então, para quem já fez uma viagem assim, consciencial, sabe o que eu estou falando. O Valmir acho que já teve experiência a respeito, sabe o que eu estou falando. É diferente. Então, você entender a morte, né? Você entender a morte, pô, é difícil entender a morte. A morte é uma concepção do homem. O homem concebeu a morte, né? Concebeu as dores dele, concebeu sabe, um monte de coisa do homem, é o homem que concebeu, né? O homem, ele não foi feito, a existência dele, para ele sofrer aqui, porque a pessoa acredita, não, eu vou sofrer aqui, mas quando eu reencarnar novamente, eu não vou passar por isso, ou, pô, eu acho que eu devo ter pagado as coisas da outra encarnação. Bobagem isso aí. É bobagem. É bobagem. Esse negócio de karma, inclusive, já pode ter existido num período da nossa existência, né? Acredito que tenha existido. Mas o karma mesmo, ele já não está fazendo mais função. Ou hoje o homem evolui ou não evolui mais. Ou ele fica aqui, ou sai daqui, vai para um outro planeta um pouquinho melhor,
para pegar os outros conhecimentos, em termos conscienciais, né, eu estou te falando. E eu acredito, respondendo, eu dei uma enrolada aí, viu, Adriano? Não esqueci sua pergunta, não, tá? Eu acredito a gente, como consciência cósmica, né? A gente sabe mais do que quando a gente está aqui, sabe, nesse invólucro, viu? A gente sabe bem mais. E tem pessoas que realmente conseguem sair desse invólucro e conscientemente vai buscar as informações aqui, ó, tá? Não é a mente física, entendeu? Não é a mente física. É a consciência. A Cris estava falando um negócio muito interessante aí, sobre que o homem não tem atingido nem a primeira camada consciencial. Até eu reportei a respeito da consciência, dividida em 7 camadas, porque o 7 é um número mágico, né? A maior parte das coisas no universo, ele mantém o número 7, né? A maior parte das coisas. Sempre em 7. Eu acredito que alguma coisa está em algum lugar, que nós estamos em algum lugar. E nós aqui, nós somos uma harmônica. O Valmir vai saber o que eu quero dizer com harmônica. Eu acho que nós somos uma harmônica. A nossa existência é uma harmônica. Respondendo que nem o Adriano, em termos a gente está em algum lugar com uma consciência mais plena, mais completa, né? Sobre um monte de coisas. Porque a gente, quando vem para o planeta aqui, a gente vem com aquele mundinho, com aquela determinadas coisinhas daqui, que a gente precisa aqui. Mas eu acho que a gente tem uma consciência maior de outras coisas. É claro que isso aí vai equivaler também ao período de tempo digamos, o espírito, né, que não dá para deixar de falar nele, da forma que a gente entende, né, vamos pôr como espírito, apesar que é um negócio mais elevado que isso, mas da forma que a gente entende. A gente, como espírito, tem aqueles espíritos mais jovens, mais velhos, que viveram mais, viveram menos, né? Entendeu? Então, um que sabe mais coisas, às vezes, do que o outro. Tem tudo isso, né? E o que eu creio aqui, viu, Adriano, a gente, em algum lugar, que eu não saberia te dizer, né? A gente realmente escolheu para chegar nesse momento aqui. Para a gente estar vivendo esse momento de mudança, por alguma razão. Talvez por uma evolução que nós já tivemos de longas eras, desde os tempos dos lemurianos, dos Atlantes. Não vou falar o hiperbóreo, porque o hiperbóreo ainda não tinha uma consciência mais eficaz, né? Então, a gente já atravessou muitos períodos. Né? Acredito, sim, que nós já vivemos em outras existências no passado, né? Pelo que eu saiba, dentro da espiritualidade, a gente tem pelo menos umas 250 encarnações que são a chamada roda de Sansara, né? Eu também estou sabendo que, por exemplo, a constituição do corpo humano hoje é para a gente viver tranquilamente 150 anos. A gente não vive isso porque a gente não sabe trabalhar a mente, trabalhar nosso corpo, nossa célula, nosso DNA. A gente não consegue ainda, que são os poderes que, por exemplo, quem falou aí, o Antônio, eu peguei um trechinho dele que ele falou, é sobre isso. O Antônio, ele realmente, ele é mais ou menos esse caminho. O homem tem muita coisa dentro dele. Acontece que ele não sabe usar. Ele não aprendeu a usar. Ele não descobriu. Coisas que, por exemplo, para os Atlantes, era coisa lá que era normal. Os Atlantes viviam os dois mundos, sabia a consciência. Os lemurianos, até da quinta sub-raça dos lemurianos, que foi onde houve, digamos, a modificação, digamos, da raça, onde começou a ter o sexo, né? A procriação passou a ser através do sexo, né? Então, foi a partir daí que o homem começou a ter consciência, foi melhorando a consciência, os olhos já começaram a perceber cores, começou os indícios da fala. Isso levou milhões de anos. Só que todas as raças, o que aconteceu? As raças mais antigas demoraram milhões de anos para atingir, sei lá, a primeira sub-raça. A partir, por exemplo, da raça ariana, foi mais rápido.
E a partir, por exemplo, dessa nossa raça aqui, que está passando para a raça americana, muitas pessoas não acreditam, mas é isso que está acontecendo. A gente está com uma mudança de raça. E realmente existe todas essas energias que estão vindo do universo, que está justamente ampliando o nosso senso de consciência. Volta a falar na garotada nova. Essa garotada nova, você vai ver essa garotada quando tiver 20, 25 anos de idade, que vai começar a tomar consciência, você vai ver a capacidade que eles vão ter, que é justamente essa nova raça que está vindo com o DNA já modificado. E o homem tem condições de através mentais, de modificar seu DNA. Porque é tudo provocado dentro do DNA, tudo que está lá é o que ele se expressa, digamos, na existência. Então é um assunto, assim, completamente complexo, né, que demandaria horas e horas falando, porque é obrigado a falar de diversos assuntos diferenciados, e muita coisa que eu estou falando eu não li não, amigo, tá? Muita coisa aí são coisas realmente pesquisadas, coisas que já estão em mim. Né? Não preciso montar uma pauta aqui para ficar falando, não. Não preciso, não. Pelo menos para indicar o meu conceito, né? O meu conceito de coisas. Que pode ser uma verdade para mim, mas não é uma verdade, talvez, para um cientista da NASA, que ele vê de outro jeito, né? Eu já falei sobre muita coisa aí do History, do Discovery, né? Que às vezes eu não acredito, às vezes pessoas lá que formado em Harvard, Parará, e às vezes falam uns negócios lá que não tem sentido, né? Tem sentido para ele lá. Porque eles estão vendo com a mente assim, a mente da ciência. A mente da ciência. Tem muita coisa que está mudando, meu amigo. A consciência do mundo está mudando, não é só ciência, não. A ideia, o que eu acho que a ciência, a arte e o misticismo, elas vão chegar num ponto só, e dali caminharem juntos. A arte, por quê? A arte, porque o criador, na mente, é o cara que cria, então ele gera a ideia. O misticismo faz com que, com toda aquela parte filosófica do ser humano, né, o de ser, o de estar, o de tentar ver, por exemplo, o condicionamento da humanidade, para onde vai, e a ciência ajuda, né? O misticismo que eu falo seria a parte religiosa, mas não ligado a doutrinas, ligado ao espírito, à espiritualidade, aos conhecimentos ocultos da alma, né? Os conhecimentos ocultos da alma. Aqui na alma existe muita coisa oculta, que se você buscar, você realmente vai encontrar. Então eu acho que a ciência, daqui a um tempo, mais um tempo, a ciência, dentro de todas as disciplinas da ciência, né, vamos englobar todas as disciplinas como ciência, vai, seja astronomia, física, biologia, todas essas coisas. Ciência. O misticismo e a arte. Elas vão divergir num só ponto, e dali é onde que realmente o homem vai começar a tomar consciência e seguir seu caminho. Então, maldade, intolerância, prepotência, presunção, arrogância, ambição exacerbada, que gera soberba, é o grande problema. A ambição é importante, mas ela não pode passar a se tornar soberba. A soberba é um veneno do homem, é onde ele começa a fazer besteira. Então, eu acho que quando o homem conseguir corrigir tudo, né, nessa parte moral, né, conseguir, digamos, desintegrar o ego interior, o superego, né, de eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bom, eu sou melhor que você. Então, quando colocar mais tolerância, mais humildade, eu acho que o homem vai seguir um caminho fantástico. Vai ter uma mudança de raça. Os meninos aqui em cima já estão criando novos vegetais, que essa nova geração vai ter aqui. Por quê? Porque vai precisar de outros valores vitamínicos que nós não conhecemos para poder gerar o nosso corpo, a modificação da nossa raça. Eu até falei um dia uma coisa dessa, você viu o pessoal brincando no chat ali, né? Do ETzinho, né?
Sim, nosso maxilar vai mudar, porque você não vai precisar comer carne que nem você vai se empanturra aí numa churrascaria. Pô, não precisa comer tanto. É gostoso o churrasco? Pô, eu também gosto, todo mundo gosta. É delicioso. Mas o pessoal se empanturra de alimento, e esses agrotóxicos que você come aí, verdura, principalmente com esse chemtrail aí, que deve ser um tremendo de um projeto que os caras estão fazendo aí para dizimar as populações. Eu creio nisso mesmo, entendeu? Muito alimento enlatado, essas coisas que tem conservante, que é um veneno, refrigerante, veneno. Você não precisa disso para viver. E tem várias coisas. Poluição atmosférica através de gases, essas coisas. Então, se você vê aqui num grande centro, pô, meu, nós somos sobreviventes, meu. A gente ainda consegue sobreviver a tudo isso. Agora, vai lá nos Alpes, lá não sei aonde, lá nos Montes Andinos, lá. Você vê lá a pessoa de 112 anos, 120 anos, lá que tá bordando lá as roupinhas dos netinhos, dos bisnetos, tataranetos. E, pô, a consciência limpa, porque, meu, o pessoal tá morando num tremendo lugar, na natureza, boas energias, não tá tendo confusões mentais de televisão, não tá tendo um monte de onda ultrapassando aqui teu corpo, né? Imagina esse bombardeio que a gente tem de onda, principalmente agora com tanto celular, né? A gente é cercado por celular, imagina essas ondas. É tudo isso, então é tudo homem moderno, então o homem vai modificar. Mais uns anos aí, nem sexo vai ter mais, né, para procriar. O homem vai modificar. Então ele vai chegar na raça Coradi já praticamente diferente. Quando chegar na raça síntese, que é a última, aí pronto, aí não vai precisar mais do planeta. Esse planeta Terra aqui, esse sistema solar, ele já não vai precisar. Agora a gente sim, como extraterrestre, né, que somos, porque nós somos de fora, a gente vai estar vagando em outras estrelas, em outros lugares, em outros universos, talvez. Né? Diz o livro de Urântia lá que tem 7 ou 9 universos, super universos, né? O nosso universo aqui, a nossa Terra aqui é chamada de Urântia, né? Que é o livro de Urântia. Então, que estamos na constelação no Lattiadec, eu acho que é isso, no Lattiadec, no sistema de... Sabe, tem tudo isso aí. Então, eles falam, por exemplo, no livro de Urântia, só para completar aqui a minha fala, eles falam de 600 e poucos planetas que existem aqui na nossa galáxia, que são planetas habitados. E fala que mais de 200 estão em evolução. E fala também que tem por exemplo, planetas que são mais densos ainda do que a gente aqui. Porque a gente tem uma existência densa ainda. Então, na hora que a gente conseguisse sutilizar a nossa matéria grosseira, a gente vai estar em outro nível consciencial, vamos estar em outro planeta, em outra dimensão, sei lá onde que nós vamos, né? Espero que seja melhor do que aqui, né? Tá? Espero que seja melhor do que aqui. Então é mais ou menos isso que eu acho a respeito, gente. Tá? Desculpe ter demorado na minha fala, mas... Bom, eu ficaria mais horas aqui falando, mas eu acho que deu pelo menos para exemplificar, não as perguntas que foi me dada aí pelo Adriano, mas pelo menos alguma coisa que eu acho a respeito. Tá bom, Batista? Pega aí, ó, que eu acho que eu vou ter que sair daqui a pouquinho, legal? Bom, eu acho que essas tecnologias de hoje, né, são muito importantes, né, para a humanidade. Mas eu entendo que no futuro aí distante, o homem ficará sozinho, né? Concordo quando o Edneu comentou aí que seremos desmotivados até ter filhos, né? Haverá tecnologia até para tipo de filho que você queira. Então, à medida que o homem vai evoluindo, vai se tornando também só. Estaremos sós. Você concorda com isso, Amanda?
Bem, eu concordo que estamos numa transição, por isso que existe tanta insatisfação da parte dessas duas gerações, né? São duas gerações bem conflitantes. A geração que chega, que é mais virtual, e a geração que está já estabelecida com seus costumes e práticas. Mas existe um antropólogo americano que ele escreveu um livro chamado Homos Virtualis, e ele fala justamente disso, que nós estamos no limiar de uma transição e que uma nova espécie humana está chegando, que é o Homo virtualis, que é um ser humano, né, um homos, que ele, ou ela, no caso, não necessita de tanta interação entre grupos, não é um ser grupal mais. Nós caminhamos, desde os primórdios da evolução humana, nós caminhamos diminuindo cada vez mais os grupos que nós necessitamos para sobrevivência. E o ser humano hoje em dia, ele tem tanta tecnologia e nós estamos num momento histórico que é tão protegido, digamos assim, nós não lutamos, nós não estamos na selva, não lutamos com animais, não existe essa violência, então a necessidade de um grupo para proteção desapareceu completamente. Então, esse ser humano, ele se torna extremamente virtualis, ou seja, ele está presente sem estar presente, é um ser mais solitário, como você falou, que busca muito informação, por isso que o Edneu, quando o Edneu fala que o povo passa muito tempo no Google e procura muito no Google e não quer falar com os mais velhos, é porque as pessoas hoje em dia, esse homos virtualis, ele está viciado em informação e não em experiência. Por isso que ele é virtualis. Você pode ver como as pessoas não interagem experimentalmente anymore. Elas não fazem isso mais. Elas interagem virtualmente. Então, todo esse processo de virtualização da realidade, eu acho que vai levar ao homem a uma singularidade. O que é uma singularidade? É o momento em que o ser humano, ele não é mais um ser totalmente biológico e ele entra em contato, essa singularidade, com inteligência artificial. Eu acho que eu vejo no nosso futuro uma interação, até uma fusão entre o ser humano biológico e inteligência artificial. Como o Valmir falou, você vê cada vez mais essa necessidade do ser humano de ver o envelhecimento, reprodução, coisas que são naturais para o Homo sapiens, mas vê-los como um problema. Então, a ciência sempre quer procurar meios para eliminar os problemas e achar soluções. Né? A solução para o envelhecimento, eu adorei essa história das algas e eu vou comprar muitas algas, porque vou colocar tanta alga na cara que vocês não têm ideia. Eu adorei a história da alga, mas o que eu vejo aqui nos Estados Unidos é muito burburinho sobre a singularidade e sobre fazer o download da informação do seu cérebro para um computador, trabalhar o corpo humano com nanotecnologia, e incluir, sim, a singularidade entre ser e máquina, né? A gente vê naquele filme Ex Machina, eu não me lembro como é que pronuncia direito, mas é justamente isso, é no ser e a máquina ao mesmo tempo. Então, eu acho que vai evoluir, ou nós iremos evoluir para uma sociedade bem transcendental e espiritual, como o Edneu falou, onde a ciência, a arte e a espiritualidade convergem, ou nós iremos evoluir para uma tecnocracia onde existe singularidade e as pessoas estão se distanciando cada dia mais do nosso ser primitivo e humano, nosso ser animal, como o Valmir falou, e evoluindo para um ser virtual, ou at least singular, que ele é animal e máquina ao mesmo tempo. Eu acho que deu para vocês entenderem assim, o meu pensamento. Eu tenho um pensamento bem louco, porque eu sempre estou em contato com o meu grupo de amigos, são pessoas que trabalham na área de inteligência artificial, então a gente está sempre discutindo isso. Então, é assim que eu vejo, pelo menos,
as empresas de tecnologia americanas evoluindo para, né? Não sei se haverá uma transcendência aí, mas se não houver transcendência, haverá sim singularidade. Será que no futuro teremos frios, solitários e tristes? Alguém quer dizer alguma coisa? Eu queria dar minha opinião. Eu acho que se seguir esse caminho aí, né, que a Amanda falou do homo virtualis aí, eu acho péssimo para a humanidade, porque a gente está deixando de ser ser humano para virar máquina. Então, ser humano e máquina, eu acho que seja uma combinação legal. Eu acredito que você vai perder a humanidade, vai perder o contato entre as pessoas, né? Que estão assim. Muitas pessoas saem com celular, vão até para um restaurante, né? Você combina de ir para um restaurante. E muitas das pessoas ficam olhando para o celular mais do que dão atenção para outra pessoa. Então, o que acontece? Está havendo tipo de uma mudança aí que para mim não é para melhor, na minha opinião. Eu acredito que o que faz a gente ser humano é o relacionamento com as pessoas, é a troca de afeto, esse lado humano mesmo do ser humano. Então eu acho que no momento em que acontecer isso aí do homo virtualis, eu não acho bom para o futuro da humanidade. E nesse sentido aí, porque vai a sociedade ficar cada vez mais fria, vai se tornar cada vez mais fria e aquela questão, né, usar mais a lógica e a racionalidade e até mesmo usando meios de informática para poder tentar solucionar as coisas, mas é um avanço tecnológico, mas interiormente, espiritualmente, o homem está cada dia mais, para mim, evoluindo, ele não está evoluindo, o homem está evoluindo. E no seu entendimento, Cris Foramiga? No meu entendimento, você é co-criador da sua realidade. E aqui nesse mundo, muitas pessoas já estão vivendo uma nova realidade. E essa nova realidade, você se encontra com você mesmo, você tem a sua intuição vinda do seu canal mais inteligente, que tem mais neurônios, e procurem isso no Google que vocês vão encontrar, que é o seu coração. Seu coração é muito sábio, porque é a sua conexão com o seu espírito, com o seu eu superior. E você não precisa mais buscar conhecimento, porque está tudo dentro de você. E o que lhe resta, então? Ser feliz, ser alegre, escutar os outros, estar com os outros, ser fraterno, vibrar amor, vibrar a paz. E isto tudo entra na lei maior, na lei do universo. E essa lei é a lei da ação e graça. E essa lei significa que a nossa vida entra numa sincronidade fantástica, que a gente não precisa desejar nada, porque tudo nos chega. E é um outro mundo. É um mundo que você vibra e você consegue alcançar uma rede de consciências que estão junto na mesma vibração e começam a mudar todas as características do mundo devagar, mas aos poucos. Vocês percebem que a Quarta Guerra Mundial estava na boca de todo mundo e do nada sumiu. Ninguém questiona isso. Muito bem, Cris. Alguém quer dar um parecer, falar sobre entendimento? Quem quer falar? Olha, o que eu queria só completar é a fala da Cris. Realmente, o ser humano ele vai chegar. O ser humano já está frio, na verdade. Começa daí, né? Que nem o Adriano falou, que você vê que hoje, a gente não se importa mais com o nosso semelhante, não.
A coisa mais triste, por exemplo, eu vejo o mundo é quando eu vejo pessoas jogadas na rua, sabe, famílias, que por alguma razão ou outra estão naquela situação. Agora, pode ver quando tem pessoas, às vezes, precisando de ajuda, apesar que tem muitos que também se aproveitam de uma situação, mas tem pessoas realmente que, às vezes, precisam de uma mão e ninguém dá. Né? A gente, por exemplo, mora numa rua aí, você quase não conhece o seu vizinho, nem cumprimenta, né? Eu não estou falando que eu cumprimento, eu também não cumprimento, tem um monte de vizinho meu aqui que está 10 anos aí nunca... Nem fiz um cumprimento. Então, a sociedade, ela está assim. Está assim por quê? Porque o homem hoje, ele sempre procurou mais cuidar, digamos, do invólucro dele, né? Que nem a Amanda estava falando. Ela falou lá das algas, né? Então, é uma coisa também chamada vaidade, né? O homem está muito preso, assim, digamos, nesses sentimentos ainda primitivos, né? Você vê que o homem é primitivo, a mulher é primitiva, né? Você vê que ela fura as orelhas aí para colocar aqueles brincos, pega batom para se pintar, sabe? A gente ainda tem aquele lado primitivo, né? O nosso lado primitivo. E o que acontece? Agora falando sobre a parte espiritualista, né? Mais assim, que nem a Cris falou, né? Em relação ao nosso eu maior, né? Que é o nosso eu superior, que justamente que está no comando de tudo, né? Tudo vem dele. Ele realmente que é o manda-chuva aí da parada, né? Ele que é o manda-chuva. E a gente está aqui no nosso plano existencial, justamente sofrendo dessa existência, porque ela é importante para o nosso crescimento, né? A gente precisou vir para cá para sentir dor, chorar, ter alegria, ter vaidade, ter arrogância, ter prepotência, todas essas coisas. Que são essas coisas que fazem nos vibrar determinadas vibrações, e para, quem sabe, um dia acordar, um dia continuar sonolento em torno disso, até chegar no momento de se desligar desse planeta e voltar para lá, ter que voltar novamente, porque a gente precisou aprender um monte de coisa ainda e tem que voltar, que vira aquela roda de samsara, né? Então, se você vem aqui, você tem a oportunidade no momento de você se tornar, digamos, uma Hatman, né? Alguma coisa assim, um ser divino, superior, vai. Então você não precisa mais voltar aqui, você vai cair numa outra esfera para ter outros tipos de aprendizado, eu vejo dessa forma. Porque a consciência, né, que a gente chama, digamos, de espírito, né, ela é interminável, né, a alma, né, o espírito, na verdade, ele nunca termina. Então eu fiz uma relação mais ou menos, porque se tudo no universo é vibração eletromagnética, ou sei lá o que é, mas são tudo vibrações, né, que está operando em diversas frequências diferentes, que faz a constituição de todo mundo material de 3D, eu vejo que, por exemplo, nós aqui, por exemplo, com essa realidade nossa, é realmente ilusória. Mesmo que a gente esteja aqui a carne e osso, é ilusório, tudo é ilusório aqui. Isso é ilusório por quê? Para a nossa consciência maior. Então nós estamos vivendo praticamente, isso é tudo vibração no universo. Digamos que nós aqui, sediados no planeta, nessa existência, nesse tempo, né, nós somos digamos, uma harmônica do nosso eu maior. Mas a gente não consegue perceber isso, né? A gente não consegue perceber porque a gente está vivendo aqui uma realidade, então ela é concreta realmente. Você existe, eu existo, essa mesa existe, esse computador existe, essa linha de tecnologia que a gente está usando hoje para se comunicar, ela realmente existe. Né? Então é muito complicado você, por exemplo, você tentar falar coisas inexistentes no nosso plano, né? Porque a gente está condicionado aqui numa prisão, a gente está vendo tudo aquilo que está entre as nossas quatro paredes. A gente nunca abriu uma portinha e saiu para fora para ver. Algumas pessoas sim, né? Dentro dessa nossa existência aqui, ela abriu uma porta, entrou nela e viu outras coisas lá. Aí vislumbrou um outro mundo consciencial. A Cris fala muito em amor, fala muito, né, nessas transformações.
Ela fala no coração, que isso é até provado cientificamente mesmo, que o coração pensa. O coração, ele não é simplesmente um órgão que ele está ali só apenas para bombear a nossa energia, para que o corpo possa continuar vivo, né? Uma máquina orgânica, né? A tendência de, por exemplo, no futuro, muitas coisas vão mudar. O próprio ser humano, queira sim ou não, ele vai mudar. É uma tendência natural. Então, talvez essas coisas que a gente sente hoje, que é desprezo, ciúmes do seu parceiro, dor, um sentimento de culpa, essas coisas, né, que a gente sente, todo mundo sente isso. A paixão por alguém, desenfreada, né, de querer alguém desenfreada, que está ligado mais ao sentimento animal, né, esse sentimento de procriação que a gente tem, que faz parte de todos os seres, né, animais, até no reino vegetal também tem isso, né. Pelo que eu saiba, vai até uma outra dimensão aí, digamos que na nossa morte, que a nossa alma vai para um outro plano, é material ainda. Existe a relação até de sexo, porque é material ainda e você não observa que é material, porque você está em outra vestimenta lá, para você é tudo lá concreto. Só que você está vivendo uma outra realidade. Né? Então, por exemplo, a vaidade, essas coisas, isso aí vai chegar uma hora que o homem vai conseguir, dentro dele mesmo, se desvencilhar desses sentimentos. A visão dele vai estar mais voltada a tudo isso que, digamos aí, que o Adriano falou, em termos de um sentimento realmente de amor, que é a maior energia que existe no universo. Né? Sobre a condição, por exemplo, do planeta, aqui muitas pessoas vibrando, tudo esse lado das coisas que a gente está procurando aqui passar, sobre o problema do nosso desenvolvimento espiritual, da gente poder se desvencilhar, todas os defeitos que nós temos como alma, como existência, né? Porque é muito difícil, às vezes, você não ficar nervoso por algum problema que acontece. Então tem esse lado ainda animal, que às vezes ele se sobrepõe ao seu lado emocional. Né? A emoção, ela faz parte do ser humano. Né? O ser humano é só emoção, e dentro da emoção está interagindo aqui diversas outras emoções. Então vai chegar uma hora que o próprio mundo, a própria existência, isso aí vai ter que mudar, faz parte de uma evolução. Com respeito aos ETzinhos vir aqui abduzir, fazer sexo com as mulheres aí, que nem eu vejo falar, até de homens que têm relações com às vezes ET. Eu sei lá se seria bem isso, na verdade, sei lá, tenho minhas dúvidas em relação a isso, né? Apesar que teve um caso aqui há muito tempo, que talvez uma hora oportuna eu te conto, que até me arrependo de não ter seguido, eu devia ter ido, mas naquele momento eu achei que eu tinha que parar e parei, né? É sobre uma pessoa, uma conhecida mesmo, que teve um problema semelhante com isso, né? E até dela ter o filho dela mesmo, é meio estranho, um menino lá, né? Fui uma vez almoçar na casa dela e falei, meu, negócio tem coisa aí mesmo, né? E ela me achou, de repente na rua, é você. E eu, pera lá, não, parei com isso. Não, você não pode parar, meu. Você faz parte do grupo. Não, tô fora, porque eu já tive problema. Então, são experienciações que você tem ao longo da sua vida, que faz você formar determinados quadros mentais de como pode ser que esteja acontecendo, como é que essas mudanças estão ocorrendo, o porquê estão ocorrendo. O sentimento que eu tenho dessas ocorrências por toda uma questão evolutiva mesmo. O homem, ele está evoluindo, né? Num período aí tosco da história, o homem não tinha determinados sentimentos que tem hoje. Então, esses sentimentos, à medida possível, vai mudar. A relação, digamos, que diz que alguns pessoal aí de fora, eles não trazem assim consigo o sentimento, né? São frios, né? Eles não sentem assim as paixões dos homens, por exemplo, que é
o sentimento de amor, o sentimento de poder, de querer, de ter. Então o homem, quem sabe daqui para frente, não sei ainda quanto tempo vai durar, ele vai chegar num ponto que ele vai querer não ter, ele vai querer ser, ele vai buscar em ser, não ter. Então muitas coisas assim integradas, por exemplo, no nosso mundo, né, na nossa existência, que eu também faço parte dela, todos nós aqui fazemos parte dela. Então é tudo um aspecto, acho que evolutivo. O homem uma hora vai ter que evoluir, não vai ficar nisso. Você vai pensar, pô, daqui 3.000 anos o homem vai estar do mesmo jeito? Não vai estar, não. Com certeza não vai estar, vai mudar toda a sua característica física, né, o seu aspecto facial, vai mudar porque vai mudar um monte de coisa em relação às próprias energias que ele está recebendo hoje do universo, a própria Terra, as coisas que aqui possam no futuro ter, vai mudando os gases assim do ar, vai aos pouquinhos, vai mudando, vai transformando, que o corpo humano ele vai se adequando a novas coisas, né? Às vezes você é obrigado a tomar uma vacina de um micro-organismo, uma bactéria que causa uma doença terrível aí, você é obrigado justamente a tomar essa vacina para poder criar os anticorpos no seu organismo, para você não pegar essa doença. Então você é vacinado pela própria doença. E o que o homem vai acontecer em termos assim intelectuais, sim, vai mudar muita coisa. Daqui a pouco esses negócios é tudo de museu, esses computadores, vai ter os computadores quânticos aí, né? Você nasceu já implantado lá um chipzinho lá na sua pineal, que você vai conseguir, sei lá, acessar tudo, ter as suas viagens astrais aí, lá para outro lado do mundo, né? E uma vez eu, teimosinho, eu acabei dando umas escapadinhas aí, eu vi uns negócios, tá? Vi uns negócios. Não importa o que seja, eu vi. Não importa dizer para ninguém, tá? Apenas estou comentando aqui porque eu já tive experiência a respeito, sabe? Eu sou meio louquinho da cabeça, acho que já deu para perceber. Já sou meio louquinho já há muito tempo, né? E eu procurei deixar minha mente vagar em torno disso, então as coisas vão mudar. Eu gosto de tudo que acontece, isso, porra, eu adoro, né? É claro, a gente gosta de viver e tudo mais. Mas com o tempo as coisas vão mudando, tem que mudar. Senão não tem, se não mudar, não tem sentido digamos, a evolução. A gente está falando de evolução e fica a mesma coisa. Então vamos voltar aí para as teorias de Darwin, né? Pelas teorias mais antigas, do kardecismo, ou talvez do catolicismo. Né? Então as coisas têm que mudar, tem que aprimorar. Então a gente está aprendendo bastante aqui com esses hangouts que a gente está reunindo pessoas assim brilhantes, né? Está aprendendo cada dia um pouquinho. A gente sempre sai daqui um pouquinho melhor, sabendo um pouquinho mais. Então eu acho que é tudo uma questão de tempo, né? Às vezes não é no estalo de dedo aí, vai o ano que vem, não vai ser. Mas as coisas estão acontecendo, né? O homem está modificando, a parte biológica vai modificar. A garotada nova já está trazendo aí o seu DNA já modificado, algumas pessoas que estão mais despertas, só pelo fato da vibração, que nem a Cris diz, a gente está mudando o nosso DNA. Ele está trabalhando em torno de uma evolução biológica. Né? Independente se o homem daqui a pouco ele precisar, por parte do corpo dele, mecanicamente, né, que nem está acontecendo, quem sabe no futuro, né? Agora, alguns seres aí, acredito que não tem mais esse lado do humano, né? Como o Adriano falou, daqui a pouco o homem não vai ser mais humano. Não. Pode ser considerado humano, mas vai ser um outro humano mais aperfeiçoado, né? Um humano mais homo, né? Um homo mais compreensível, né? Então ele vai estar vivendo em outras esferas de entendimento. Coisas que a gente ainda não consegue entender porque não chegamos lá ainda, mas vai acontecer. De mudar a característica física, com certeza vai mudar. Se você observar até coisas assim de fotos mesmo, porque às vezes não tinha foto, né? A fotografia, acho que inventaram a fotografia, acho que em 1700, acredito, não lembro direito, acho que por aí.
Então você vai, digamos que seja 300 anos aí, se você ver foto do pessoal do antigo, de 300 anos, e você vê hoje, se você observar a característica do rosto, o corpo, você vai ver que o homem modificou. Se você olhar, por exemplo, esses filmes antigos da década de 70, dá uma olhada lá, vê a rapaziada, vê as mulheres. Pega, por exemplo, o filme do centro de São Paulo, lá de 1940, 1910, dá uma olhadinha nas mulheres lá, dá uma olhadinha nos homens. Vê se você vê homem gordo, vê se você vê mulher gorda, não vê. Você vê que as mulheres eram tudo perfeitas. Né? Você não via assim uma gordinha. Hoje você vê o quê? As mulheres aí se matando aí em academia para perder peso, porque comem que nem umas bruxas, né? Depois adquire peso, tem filho, não se cuida, e depois quando se toca, o marido dá um bico, né? Aí para arranjar outro namorado, corre atrás de academia, fica lá malhando, se danando todo, entendeu? O mundo mudou sim, gente, mudou. É que ninguém percebe. Começa a observar essas coisas que você vai ver que mudou. E se mudou hoje, vai mudar no futuro também. Isso com certeza, daqui a uns anos aí você vai ver que a nossa civilização aqui está com o olhinho puxado mesmo, maior, né, sabe, o maxilar de uma forma diferente, o nariz diferente, talvez até orelhudo, né, porque vai estar ouvindo os sons do espaço, vai saber o que vai acontecer. Mas vai acontecer, porque é uma tendência natural da evolução. Agora tem que haver evolução biológica junto com a evolução consciencial, né? A evolução da alma, do coração, entender, porque tudo se processa no coração mesmo. Eu até um tempo atrás eu pensei que fosse no cérebro, mas não é não. Mesmo que a pineal, que está ligada ao nosso cosmo, ele está ligado ao coração direto. Então isso já é até provável cientificamente que o coração pensa. E você pode ver que todo mundo fala, o meu coração diz, o meu coração diz. Porra, meu coração, não é o cérebro que pensa? Entendeu? Isso já é provado. Então, o que a Cris disse em respeito a tudo isso é verdade. E através do coração, quando você começar a vibrar amor, você tirar todas essas coisas que o homem tem de ruim, você vai ver que o mundo vai ficar melhor. Né? O homem vai ser mais solidário. Vai existir até menos sofrimento. Porque muitas pessoas, às vezes, que estão jogadas na rua e precisando de um prato de comida, às vezes sabe, ele basta apenas alguém puxar, dar a mão para ele que o cara se levanta novamente. Mas ninguém vai lá dar a mão. Passa por cima, vê o cara passando frio, sabe? Então ninguém se importa com o seu semelhante. Então a tendência é justamente com toda essa arquitetura de mudança de pensamento, o homem ser mais solidário, né? Dividir as coisas que tem, porque o homem não precisa de tanta coisa. Ele precisa do suficiente para viver. Eu, por exemplo, eu tenho o meu carro velho. Porra, ele me leva no mesmo lugar que se eu tivesse uma Ferrari aí, gastasse, sei lá, $500 mil aí para ter uma Ferrari. Pô, tudo bem, se eu tivesse dinheiro para ter, eu poderia ter, para deixar na garagem de casa, que nem muita gente faz, né? Ele tem um gosto de ter aquele automóvel, ele pode, ele é rico, tudo bem, é um prazer dele. Mas mesmo assim, se ele tiver que dar R$10, às vezes, para um mendigo lá comer um sanduíche lá no McDonald's, ele não dá. Coisa que para ele não seria nada, né? Então é esse lado, por exemplo, que existe da crueldade do próprio mundo, né, que vivemos. É um mundo cruel. E a gente é obrigado a conviver com isso. Eu sozinho não daria jeito. Nenhum de nós aqui daria jeito. Mas se todo mundo fosse, pelo menos um pouquinho mais solidário com seus semelhantes, com seus irmãos, eu acredito que iria fazer um mundo melhor. E eu creio muito que esses novos seres que estão vindo aqui ao planeta, né, dos nossos filhos, dos nossos netos, uma cabeça um pouquinho diferenciada em relação a isso. Agora, a maldade, a tristeza, o crime, isso ainda vai haver, mas eu acho que vai ser bem menos, porque as pessoas são mais conscientes.
Né? Você vê... Então é mais ou menos isso que eu queria dizer aí, tá? Eu não vou me estender muito mais, tá bom, Batista? Tá bom? Um abraço. Obrigado pelas palavras, viu, Edneu? Bom, muito interessante essa matéria aqui, né? De coerência, né? Esse material que foi apresentado, né? Tudo é possível, né? Bem, meus amigos e amigas da ufologia, quem gostou do Hangout hoje aí, peço que compartilhe, dê um joinha, se inscrevam. Será muito importante, né, que vocês façam isso para o engrandecimento, né? Encontros. Então, a cada um de vocês, muito obrigado e namastê.